Olá a todos, vim trazer hoje uma experiência que nós tivemos aqui no nosso grupo aqui da casa, aqui, mas tem um cômodo lá que a gente faz atendimento, né? Presencial e à distância. E nós tivemos, na quinta-feira, tivemos uma experiência dentro do trabalho, né, que nós fazemos. Nós praticamos aqui a apometria. Porém, a experiência que nós tivemos, nós aqui do grupo aqui estamos tendo uma experiência com a terapia do registro akáshico da pessoa. E foi uma grande experiência e eu vou compartilhar com vocês. E eu vou contar para vocês os espíritos que apareceram, esses espíritos que eu chamo mentores do karma, né? Eles já vêm aparecendo já em projeção astral, em sonho. Eu já tive experiência com ele num grupo de apometria lá em Jundiaí, eu já vi eles lá, mas eu vou contar o daqui de casa, que houve na mulher o tratamento que faz terapia, né? A consulente é de Franco da Rocha, e ela procurou o grupo, quer dizer, o tratamento dela chegou até o grupo através foi um conhecido dessa pessoa, que é uma mulher, da cidade de Franco da Rocha, que pediu, esse conhecido que pediu o tratamento dela, né? Nós certificamos se ele tinha avisado ela, tudo. Então, o foco dela era esse, era o relacionamento com o filho, que estava indo mal, e o problema de saúde com o fígado. Então, foi isso que ela veio procurar. Ela veio procurar a apometria, o tratamento de apometria. E dentro do tratamento de apometria aconteceu que veio esses mentores, que eu vou falar agora. Eu vou falar um pouco desses mentores. Com que eles entraram em contato comigo, porque o telefone toca de lá para cá, né? Eu vou explicar isso para vocês. Esses espíritos, eles já estão me contactando em sonhos e aqui no plano físico, nos trabalhos de apometria que eu frequento, lá em Jundiaí e aqui em casa. Tem um preto velho que vem e uma preta velha, às vezes. Às vezes não vem preto velho. Às vezes eu vejo assim um ser azul. E, sabe, azul, eu vou mostrar até a forma dele aí mais ou menos. Só que não é uma cor tão bonita, uma irradiação tão boa. Esse ser azul, eu vi ele em 2019, acho que foi no final de 2019, antes da pandemia, dentro do grupo de apometria que eu frequento lá em Jundiaí. Na época, o endereço era outro. Esse trabalho de apometria em Jundiaí era feito dentro de uma instituição chamada Anália Franco, que fica ali perto da 9 de julho. Ali. Então, a primeira vez que eu entrei em contato com esse ser foi ali. Então, no dia que nós se reunimos lá, em grupo lá, e aí eu vi esse ser lá azul, ele veio se materializando para mim no meu plano mental, ou seja, ele veio de cima e se materializou. Nesse mesmo dia, nós não sabíamos da pandemia. Uma outra moça que tem clarividência, ela viu ela falou que viu um anjo lá. Então ela interpretou dessa forma, né, o mesmo ser. E ela falou que ele abraçou todo mundo com as asas. Então foi a primeira vez que eu vi ele. Esse ser também se comunicou através da psicofonia comigo em outro dia, eu não me recordo se foi no mesmo dia. E ele falou, pode me chamar de ser azul. Ele só falou isso. Então foi a primeira vez. E às vezes ele vem como um preto velho. Então é dessa forma que eu vejo eles. Bom, na projeção astral tive várias experiências. Uma delas que eu vou colocar aqui foi um desdobramento na projeção astral. Mas na projeção astral, uma que me marcou muito, que todas me marcaram de uma forma assim, porque foi um aprendizado e tanto, foi uma que eu fui levado para Alphaville, na casa de um rapaz, ele tinha mais ou menos 22 anos. Então, ele entrou no quarto dele, com o corpo físico para deitar. Eu vi ele entrando, fechou a porta. Aí o corpo astral dele saiu, que é o perispírito. Ele já estava dormindo. Então ele teve uma sessão de passe magnético no corpo astral. E ele foi
entrou de novo no quarto, no corpo astral. Aí saiu um monte de espírito lá de dentro. Perdão, não é de espírito. Se desdobrou, abriu os arquivos dele, e aí começou a sair em forma de pessoas, né? Então nós já estávamos em outro plano ali. Então eu vi pigmeu, eu vi oriental, eu vi mulher, eu vi homem, eu vi homossexual, e era tudo de uma pessoa só. Foi da forma que eu vi. Eu também já vi assim em outra dimensão, em outro plano, né? Onde se estivesse abrindo assim um arquivo digital, várias. Sabe quando você pega um baralho e abre? Eu já vi dessa forma também. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu guardo para mim e estou compartilhando para vocês. Mas pode ser analogia que o meu cérebro trouxe, né? Pode ser alguma coisa que o meu cérebro trouxe próxima de como que é feito, como que é esses arquivos, como que é aberto o arquivo acástico de uma pessoa. A forma que fica mesmo, que a gente visualiza, importa assim, né? Mas o mais importante é o quê? É o resultado do tratamento na pessoa. Então, são essas experiências que eu tive, né? Experiências aqui comigo, desde a minha infância eu sempre tenho autorregressão, né? Quando eu era criança eu tive várias, mas eu não sabia esse nome. Eu já me vi em outras vidas, sabia que era uma vida minha passada, né? Eu vivenciei fragmentos importantes. Então, e não foram poucas, não. Eu tenho mais de 40 anos agora, tive muitas, inclusive depois que eu vim do coma, eu tive também. E aí, então, sempre foi feito a terapia, né, comigo, né? Eu sempre ia abrir os arquivos meus e consegui, aí faz uma terapia. Então, essas são as experiências que eu tive comigo. Então, agora eu vou contar a experiência que nós tivemos aqui. Depois que foi um tratamento à distância, depois que nós fizemos toda a abertura, o desdobramento dela, nós trouxemos o corpo astral. Nós não, a equipe espiritual trouxe o corpo astral dela, nós visualizamos o corpo astral dela em uma maca. E aqui na salinha. Então, eu tive evidência, outras pessoas também sentiram e viram. A gente percebeu, através eles me mostraram que tinha essa equipe aí dos mentores do karma, então eu já sabia. Quando eu vi, eu falei, opa, vai ser isso daí. Aí eu já comuniquei todo mundo que estava envolvido. Então, nós entramos no registro acástico dela através dos procedimentos, né? Ficamos concentrados, todo mundo doando energia, e entramos no registro acástico dela. E fizemos ela, eu fui verbalizando, fizemos ela acessar o seu arquivo, né, através de técnicas que a gente estudou, e acessar o problema. Então eu vi como que se fosse aqueles arquivos que eu já disse, como se tivesse assim abrido um arquivo digital com várias fotos paradas, porém cada foto ali seria um vídeo. Então eu vi o mentor do karma, ele escolhendo e quando ele abriu era uma personalidade. Então eu já senti, eu tive certeza que tinha que incorporar aquela personalidade. E aí eu fui essa energia, né? Me sintonizei, né? Avisei a dirigente, né? Para se preparar, e incorporei. Ela conversou com a primeira. Aí depois que ela encaminhou a primeira com técnicas de apometria, eu vi de novo, ele selecionou a segunda. E aí eu incorporei de novo e ela foi tratada com técnica de apometria, a personalidade incorporada em mim. Então, dentro do registro acástico da consulente, houve incorporação através dos médios e era um tratamento à distância. Teve outras experiências fora a regressão, né? A esse arquivos acásticos, né? Essa terapia. E dentro da apometria, dentro do campo da clarividência. Mas é isso daí que eu vim trazer para vocês. Já começou, isso não é a primeira vez que acontece no plano físico, e aí começou já a acontecer no plano físico aqui com a gente,
principalmente comigo, que estou tendo essas experiências. Isso deu início em sonho, depois começou em projeção astral, isso começou a acontecer aqui no plano físico, e eu fui rememorando nessa reencarnação que eu já tive várias rememorações. Então, através disso, e o meu mentor tinha pedido para mim estudar a regressão. E é lógico que eu estudei. Então, eu vim compartilhar com vocês. Por que eu estou compartilhando isso? Porque a orientação do meu mentor e das reuniões, de algumas reuniões que eu tive em projeção astral, que o planeta Terra, os grupos espíritas, espiritualistas, umbandistas, espíritas, eles estão nos dificultando para o plano superior implementar esses tratamentos nesses grupos, principalmente nos grupos espíritas kardecistas. Eles não querem chegar lá e falar, pronto, vai começar. A intenção deles nesses grupos espíritas é passar o grupo começar a estudar, ou seja, abrir um dia ali, separar um pessoal e estudar com o amparo dos mentores. Isso sim, tem que ser. Cada grupo ele tem lá o seu conselho espiritual, tem uns grupos de conselho para tratamento. Então eles querem que crie um conselho de estudo para estudar a regressão, a terapia de regressão, que é uma coisa muito séria, porque eles querem implementar isso no planeta, principalmente aqui no Brasil, porque eles querem que isso seja feito de graça, sem cobrar, que toda casa espírita, todo grupo de Umbanda, ele tenha esse tratamento para poder fornecer, porque a quantia de ser humano encarnado é tão grande, e o que tem de terapeuta aí, e ainda cobra, não tenho nada contra quem cobra, mas eles não conseguem satisfazer a necessidade da população. Então, os centros espíritas, os grupos de Umbanda, eles são grupos, criados para poder amparar a sociedade. Para que a terapia de regressão, a terapia do registro akáshico aconteça dentro desse centro, eles precisam passar por um processo lá dentro deles, que é estudar, aprender, testar, separar aquelas coisas que não precisa, e aperfeiçoar a técnica. Então, é esse o objetivo. Então, por isso que eu já estou divulgando sobre regressão. Eu sou espírita, no meu centro espírita não tem isso, no centro que eu frequento, não tem isso. Porém, isso vai acontecer no Brasil, nos centros espíritas. Porque o que vai acontecer? Já está acontecendo um movimento do lado espiritual, onde os médios, os trabalhadores de centros espíritas estão tendo experiências igual eu tive as minhas. Estão rememorando, estão entrando em estado alterado, estão ficando curiosos, estão procurando material dentro da literatura espírita. Existe bastante material, mas assim a fundo mesmo eles vão achar fora do espiritismo. Então vão trazer para o espiritismo isso daí através do estudo primeiro, e depois vão começar a ter os resultados. Então a espiritualidade vai implementar, quer o espírita aceite ou não, vai implementar. E então tem planos do plano superior para amparar os encarnados. Então, é uma coisa que vai ser muito boa para a sociedade, e ela precisa de ser refinada. Essas técnicas precisam de ser refinadas pelo espiritismo e pela Umbanda. Precisa de ser testada, colocada em prática, ser aperfeiçoada. Então, tem muita estrada ainda para frente ainda. Tá joia?